Galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Rita Maria e vamos para mais uma aula de matemática. Hoje iremos falar um pouco de frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que possuem o mesmo valor numérico, ou seja, ao dividir o numerador por denominador, encontramos o mesmo resultado. São aquelas que representam o mesmo número racional. Isso significa que elas possuem o mesmo valor. Por exemplo, 4 sobre 2 é igual a 8 sobre 4. Elas são frações equivalentes. Ambas as frações representam o número inteiro 2. Se eu pegar aqui o numerador 4 e dividir pelo numerador 2, a resposta é um 2. Se eu pegar o numerador 8 e dividir pelo denominador 4, a resposta também é 2. Então, essas duas frações aqui representam o número inteiro 2. Outra forma aqui de apresentar essa equivalência é através aqui das figuras. Esta fração 2 sobre 4, representada por esta figura aqui, essa representação de figura, e esta fração 4 sobre 8, também representada por essa figura, elas estão ocupando o mesmo espaço aqui, elas estão representando o mesmo valor. Então, elas são equivalentes. Observe o que acontece com as frações equivalentes. 2 sobre 4 igual a 4 sobre 8. Se a gente perceber, houve uma multiplicação tanto no numerador quanto no denominador por um número igual, que é o 2. Multiplicou o 2 aqui com 2 e o 2 aqui com 4 para resultar nesta fração equivalente. Elas mesmo assim vão apresentar o mesmo valor racional. Aqui nessa fração, elas são frações equivalentes. O que a gente pode observar? Que neste caso aqui houve uma divisão, certo? Dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor. Foi dividido por 5. 5 dividido por 5 igual a 1. 10 dividido por 5 igual a 2. Elas são frações equivalentes, elas vão ter o mesmo valor, representar o mesmo valor numérico. Outra aqui, 4 sobre 6 e 2 sobre 3. A gente pode perceber que houve o quê? Uma divisão também por 2. Tanto o numerador como o denominador, para resultar nesta fração aqui, 2/3. Aqui, nessa fração 2 sobre 10 e 3 sobre 15, houve uma divisão primeiro, certo? 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5, e depois houve a multiplicação. 1 vezes 3, 3, e 5 vezes 3, 15. Mas elas são frações equivalentes. E por último, 4 sobre 6 e 8 sobre 12. Houve uma multiplicação aqui, 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. Repare que é esta mesma fração aqui. Neste caso, a gente dividiu por 2 e restou nesta fração. E agora, a gente fez a multiplicação por 2 e restou em outra fração. Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à fração inicial. Então, a gente multiplicando ou dividindo tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor, vai resultar em uma fração equivalente, ou seja, uma fração que ainda vai representar o mesmo valor numérico do que a fração inicial. Umas representações aqui, todas são frações equivalentes. Aqui, na representação, 1 sobre 2 é equivalente a 2 sobre 4 e é equivalente a 3 sobre 6. Vocês podem perceber aqui que elas estão ocupando o mesmo espaço. Só que aqui só foi uma divisão, né? Aqui tem 2 divisões e aqui tem 3 divisões, mas é o mesmo espaço. Aqui a gente pode ver aqui que 1 sobre 2 ela tem desse tanto de frações equivalentes, porque houve multiplicações por diversos números que resultassem nele. Por exemplo, 1 sobre 2 multiplicado por 2 resultou em 2 sobre 4. Multiplicado por 4 resultou em 4 sobre 8. Multiplicado por 8 resultou em 8 sobre 16. Multiplicado aqui por 3, resultou em 3 sobre 6. Multiplicado aqui por 6 resultou em 6 sobre 12. Esta fração aqui, multiplicada por 2, já resultou em 6 sobre 12. Então, a gente vai ter diversas frações equivalentes aqui, através dessa parte da multiplicação. Multiplicar tanto o numerador como o denominador por um mesmo número natural. Um processo prático para determinar frações equivalentes. Veja o exemplo aí, como Raul pensou para calcular a fração equivalente a 5 sobre 12, cujo denominador é 348.
certo? Então, ele tinha essa fração 5 sobre 12 e tinha outra fração equivalente a ela, que ele sabia que somente o denominador é 348, certo? Então, o que ele fez? Ele efetuou a divisão de 348, este denominador, dividido por este outro denominador, e deu igual a 29, para descobrir que 12 multiplicado por 29 resulta em 348. Depois, multipliquei 5 por 29, que deu igual a 145, para descobrir o numerador da fração procurada. Então, aqui, ó, para ele encontrar a fração equivalente a essa, só sabendo um dos termos aqui da fração. Ele pegou o denominador novo, dividiu pelo denominador velho. Encontrou aí o quociente, né? Que é o número pela qual este número multiplicado com ele vai resultar neste. Então, ele descobriu que ele pegando este mesmo valor vai multiplicar o numerador aqui de cima para encontrar o novo numerador equivalente. Como ele fez aqui, ele encontrou 29. Então, 5 vezes 29 é igual a 145 e 12 vezes 29 é igual a 348. Então, temos que ter o mesmo número para multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Agora, veja como Joana pensou para calcular a fração equivalente a 64 sobre 112, cujo numerador é 4. Então, aqui a gente vai procurar agora o denominador. Então, é o seguinte, aqui a fração equivalente ela é menor do que a fração antiga. Então, quer dizer que não vai haver uma multiplicação daqui para resultar na fração equivalente, e sim o contrário, a divisão. Então, foi o que ele fez aqui. Pegou 64 e dividiu por 4, que deu igual a 16. Para descobrir que 64 foi dividido por 16 para resultar em 4. Depois, dividir 112 por 16, que deu igual a 7, para descobrir que o denominador da fração procurada é 7. Então, aqui, olha, fez o quê? Dividiu o numerador antigo pelo novo numerador e encontrou 16. Ou seja, esta fração aqui, ela teve que ser dividida pelo 16, tanto no numerador como no denominador, para ter a nova fração equivalente. Então, se aqui em cima foi ter que ser dividido por 16 para encontrar o numerador, no denominador também tem que ser dividido por 16 para encontrar o novo denominador. Então, foi o que ela fez. Dividiu tanto em cima como embaixo e encontrou o denominador da fração equivalente que estava procurando. Vamos aqui para exemplos, ó. Do mesmo modo. 3 sobre 4, 15 sobre 1 denominador desconhecidos. Então, vamos lá. A gente pode perceber que essa fração aqui ela é maior, né? Tem numerador maior do que esta fração. Então, a gente pode perceber que para resultar nesta fração aqui nova, equivalente, esta fração vai ter que ser multiplicada por algum valor, certo? Então, para descobrir qual é esse valor que é multiplicado por 3 vai dar 15. Então, vamos pegar o 15 e dividir por 3, que dá igual a 5. Pronto. Então, quer dizer que esta fração aqui vai ter que ser multiplicada por 5 no numerador e no denominador para resultar nesta fração equivalente. Então, a gente já encontrou 5. Falta o quê? Multiplicar por 4 para encontrar o novo denominador. Então, 4 vezes 5 igual a 20. Então, o novo denominador é 20. Agora, aqui, ó, 5 sobre 6. Perceba que a nova fração, 25 sobre algo que eu não sei ainda, é maior, né? O numerador é maior do que este outro numerador. Então, aqui do mesmo jeito, eu vou ter que multiplicar tanto o numerador como o denominador para encontrar essa nova fração. Então, primeiro vamos dividir 25 por 5, que dá 5 novamente. Da mesma forma que fizemos nesse exemplo anterior. Agora, vamos pegar o 5 e multiplicar por 6, que vai ser igual a 30. Então, o novo denominador é 30. De novo, aqui, ó, outra fração procurando o denominador. Perceba que este 12 aqui, né, ele é maior do que o 4. Então, vamos ter que multiplicar aqui esta fração para encontrar a fração equivalente. Então, primeiro vamos dividir 12 por 4, que é igual a 3. Certo? Então, o que é que resta fazer? Multiplicar o 5 com o 3, né, daqui, e encontramos 15, é o novo denominador. Agora aqui vamos procurar o numerador, que é a parte de cima. Vamos prestar atenção no que a gente tem, que é o denominador 18.
De novo, esse 18 ele é maior do que o denominador desta fração antiga, que é o 6. Então, vamos pensar o quê? Que eu vou ter que multiplicar tanto 5 como o 6 por um valor para poder encontrar esta fração equivalente. Então, aqui vamos pegar esse denominador e dividir por esse, para saber quantas vezes esse 6 foi multiplicado para encontrar 18. Então, 18 dividido por 6 foi 3. Então, eu vou ter que multiplicar esta fração aqui toda, né, por 3. Então, já que eu já sei o resultado do denominador, falta encontrar o numerador, que é só multiplicar 5 vezes 3, que dá 15. Agora, aqui, ó, tá ao contrário, a fração, né, inicial e aqui já a fração equivalente. Se você perceber, aqui foi aumentado também, né? O numerador é menor aqui e este aqui é maior. Então, esta fração ela foi multiplicada por algum valor para encontrar esta. Então, vamos descobrir qual foi esse valor dividindo este numerador com este. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2, certo? Encontrei 2, professor. Então, quer dizer que eu vou multiplicar esta fração por 2 para encontrar esta. Mas como eu vou multiplicar alguém que eu não conheço aqui? Mas você já sabe o resultado final. 2 vezes alguém dá igual a 10. Então, para descobrir quem é este alguém, eu vou ter que dividir o 10 por 2, que vai ser igual a 5. Então, desse modo, eu encontro o meu novo denominador. Aqui, de novo, vamos fazer o mesmo processo. Vamos dividir 8 por 4, que é igual a 2. E nos resta multiplicar 6 por 2, que é igual a 12, que a gente encontra o novo denominador. Simplificação de frações e frações irredutíveis. Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente com o numerador e o denominador menores que os da primeira fração. Quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número natural, diferente de 0 e diferente de 1, dizemos que foi feita a simplificação de fração. E se o resultado da simplificação for uma fração que não pode mais ser simplificada, ela será chamada de fração irredutível. Então, pessoal, o que a gente estava fazendo é dividir tanto o numerador quanto o denominador de uma fração por um número natural. A gente estava simplificando esta fração, certo? Um exemplo aí, ó, 10 sobre 14. A fração simplificada dela é 5 sobre 7. Por quê? Porque dividi tanto o numerador como o denominador por 2. 7 sobre 21 e 1 sobre 3. Então, esta fração aqui é a fração simplificada desta. Por quê? Porque eu dividi por 7. Né? 7 dividido por 7 é igual a 1. E 21 dividido por 7 é igual a 3. Aqui, ó. 12 sobre 30 é igual a 6 sobre 15, que é igual a 2 sobre 5. Então, eu fui simplificando aqui a fração até chegar na fração irredutível, né? Que é a que eu não consigo mais dividir por ninguém. Então, aqui eu dividi por 2, que resultou, né, em 6 sobre 15. E esta eu dividi por 3, que resultou em 2 sobre 5. Aqui outra, aqui até trabalhei um pouco mais, né? Dividi um pouco mais. Aqui, ó, passo a passo, foi esta fração, foi reduzida a esta, simplificada a esta, até chegar na irredutível. Então, foi dividido por 2, depois por 2 novamente, depois por 2 novamente, até encontrar a fração que estamos trabalhando. A fração 3 sobre 5 do último exemplo não pode ser simplificada porque não podemos dividir 3 e 5 pelo mesmo número. Neste caso, dizemos que 3 sobre 5 é uma fração irredutível. Então, quando a gente chega numa parte que não conseguimos mais dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, então é uma fração irredutível. Exemplo, simplifique as frações até chegar a uma fração irredutível. Aqui na letra A, 16 sobre 25. A gente pode dividir por quanto? Pense o seguinte, 25, ele termina em 5, então ele só pode ser dividido por 5. E 16 é um número par, não pode ser dividido por 5. Então, aqui não tem um número em comum que eu consiga dividir eles dois pelo mesmo número. Então, essa fração aí, ela já é irredutível, ela já está simplificada na forma irredutível, que eu não consigo mais simplificar. Na letra B, vamos lá. A gente começa dividindo por 2, que vai ser igual a 12 sobre 16. Ainda dá para simplificar por 2 novamente, que vai ser igual a 6 sobre 8. Ainda dá para simplificar por 2, que vai ser igual a 3 sobre 4. Aqui a gente já não pode mais dividir por ninguém. Na letra C, dá para dividir por 2,
que vai ser igual a 5 sobre 2. Aqui também não dá mais para dividir por ninguém. O 5 só divide por 5 e o 2 só divide por 2. Então, não tem como eu ter um número em comum para dividir os dois. Na letra D, eu vou logo direto. Eu vou usar o 9, porque eu sei que o 45 dá para dividir por 9. Então, eu vou logo direto. 9 dividido por 9 é 1 e 45 dividido por 9 é 5. Então, já simplifiquei logo direto, mais rápido, mais prático. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre frações equivalentes. Tire suas dúvidas com seus professores, faça suas atividades e até a próxima aula.